Boa noite, está começando agora o Band Cidade e na edição de hoje você confere. Homem ameaça adolescente com arma de fogo em condomínio de Teresina. Uma mulher foi agredida. Polícia Civil fecha bar em Teresina após denúncias de som alto e adolescentes consumindo bebida alcoólica. Teresina recebe primeira candidata à presidência da República para a agenda de campanha na cidade. E mais, Atlético Piauiense conquista acesso histórico para a primeira divisão do futebol feminino. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Band Cidade. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem ameaçando um grupo de jovens em um condomínio de Teresina, com um objeto semelhante a uma arma de fogo. E uma das vítimas seria um adolescente. O repórter Lucas Klisman traz mais informações. Neste vídeo registrado por quem estava no local, é possível ver o homem e o adolescente discutindo. Na mão dele está uma arma que é apontada para o adolescente algumas vezes. Neste outro vídeo, duas mulheres vão para cima do homem na tentativa de defender o adolescente. É nesse momento que Nicole Castro, de 18 anos, é agredida pelo homem durante a discussão. O caso aconteceu entre 10h30 e 11 horas da noite em um condomínio na região da Zona Leste de Teresina. O homem que aparece nas imagens foi identificado como Davi Macedo, de 43 anos, que também é morador do local. A confusão teria sido motivada por conta do volume do som na área de lazer. Segundo o homem, após vários pedidos para baixar o volume no grupo do condomínio, ele foi até a área. Em nota, a defesa disse que a arma que aparece no vídeo era de brinquedo e que o homem teria apenas se defendido após ter sido atacado por cerca de 15 pessoas. Ele disse ainda que lá no local não estavam apenas adolescentes, também haviam pessoas adultas consumindo bebidas alcoólicas. A defesa disse ainda que o homem foi impedido de retornar ao apartamento e chegou a ser hostilizado pelo grupo que arremessou pedras e garrafas contra ele e o carro. A defesa informou que já está tomando as providências para esclarecer o caso. Já a jovem que ficou ferida registrou uma denúncia na Casa da Mulher Brasileira, que foi encaminhada à 25ª Delegacia de Polícia. E um bar foi interditado durante a Operação Silêncio e Paz, deflagrada pela Polícia Civil aqui em Teresina nesse fim de semana. A fiscalização aconteceu nas zonas leste e sul da capital e identificou excesso de barulho e adolescentes consumindo bebida alcoólica. A operação foi realizada na noite deste sábado e contou com a participação das polícias militar e civil e do Corpo de Bombeiros. Na Zona Leste, as equipes foram até um bar no Vale do Gavião, alvo de várias denúncias por perturbação do sossego. Os agentes encontraram 2 adolescentes de 16 anos consumindo bebida alcoólica. Segundo a fiscalização, a bebida teria sido fornecida pela proprietária do bar. Diante das irregularidades, a proprietária foi conduzida à Central de Flagrantes de Teresina. Ela foi autuada por poluição sonora e fornecimento de bebida alcoólica a menores de idade. O estabelecimento teve as atividades suspensas. Depois da fiscalização realizada na Zona Leste, as equipes seguiram para a Zona Sul. Na região da Morada Nova, foram realizadas abordagens e orientações em estabelecimentos comerciais. As forças de segurança reforçaram que os estabelecimentos podem utilizar equipamentos de som, desde que respeitem os limites previstos na legislação e não provoquem perturbação do sossego. A Operação Silêncio e Paz deve continuar com fiscalizações em outras regiões de Teresina. E morreu aos 79 anos a mulher que ajudou a escrever a história da segurança pública do Piauí e principalmente o combate à violência contra a mulher. A delegada Vilma Alves foi a primeira mulher a ingressar na Polícia Civil e a primeira delegada negra do estado, e uma das principais vozes em defesa das mulheres vítimas de violência. Vilma deixa uma trajetória de quase 5 décadas de serviço público e um legado que ultrapassa as paredes das delegacias. Em uma polícia civil ainda predominantemente masculina, ela entrou, ocupou espaços e abriu caminhos.
foi a primeira mulher a integrar a instituição e a primeira delegada negra do Piauí. Uma pioneira que fez da própria trajetória uma forma de lutar por outras mulheres. Foram 36 anos como delegada e quase 5 décadas dedicada à segurança pública. E foi na defesa das mulheres que Vilma Alves deixou um grande legado no Piauí. A delegada Vilma foi nossa precursora, né, para todas nós policiais do estado do Piauí. Foi a primeira policial mulher, a primeira delegada negra, então ela rompeu diversas barreiras. Dentre elas, a questão do racismo, a questão do gênero. Você imagina você assumir um cargo que era só para homens, né? Então, ela deixa um legado gigantesco, né? Eu digo assim, que a nossa referência como policial, como delegada, sem dúvida nenhuma, é a delegada Vilma. A delegada Vilma também participou da implementação da primeira delegacia especializada no atendimento à mulher do Piauí. E foi a primeira mulher a comandar a unidade. Em uma época onde a violência contra a mulher ainda recebia pouca visibilidade e discussão, Vilma ajudou a construir um ambiente de acolhimento e de conscientização sobre a importância de denunciar esses casos. Mulheres que chegavam em busca de proteção encontravam uma delegada que conhecia por experiência própria o tamanho do desafio para fazer com que a própria voz fosse ouvida. Ela bateu de frente em alguns pontos que ninguém falava, né? Então você imagina, na época dela, quando ela começou, ela já encarar tudo isso de frente. Então nós, todos os policiais, na verdade, a Polícia Civil, a sociedade como um todo está toda em luto. A gente perdeu uma referência, né? Depois de uma vida inteira dedicada ao serviço público, foi a saúde que interrompeu a caminhada. Na terça-feira do dia 18, Vilma sofreu um infarto e precisou ser internada em estado grave em um hospital particular de Teresina. 5 dias depois, na manhã do sábado, dia 22, a família confirmou a morte da delegada aos 79 anos. A despedida reuniu familiares, amigos e colegas de uma instituição que ajudou a construir. E no caminho até o último adeus, Vilma foi conduzida com honras. O corpo seguiu no carro do Corpo de Bombeiros, acompanhado por viaturas da Polícia Civil. Nas redes sociais, autoridades lamentaram a morte da delegada. O delegado-geral da Polícia Civil, Luci Keiko, disse que teve a honra de se tornar amigo de Vilma. O governador Rafael Fonteles destacou a luta da delegada no combate à violência contra a mulher. E o ministro Wellington Dias destacou que Vilma fez história no Piauí. A delegada também recebeu homenagens do secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, da Prefeitura de Teresina e da OAB Piauí. Os caminhos que a delegada Vilma abriu continuam sendo percorridos por cada mulher que encontrou proteção e por profissionais que hoje ocupam um espaço que um dia precisou ser conquistado. Você veja o quanto ela sempre foi visionária, né? Já trazia algo que é importantíssimo. A gente não pode tratar de violência de gênero, violência contra a mulher, sem falar sobre a importância da denúncia. E isso a delegada já trazia. Eu não tive o privilégio de trabalhar com a delegada Vilma quando eu assumi como delegada aqui. Ela já estava aposentada, mas sempre foi uma referência, não somente para mim, mas para todas as delegadas, né? De força, de perseverança, de pioneirismo. Então, é a nossa referência, é alguém que eu vou me basear sempre durante a minha profissão. Sem dúvida, uma pessoa que vai fazer muita falta para o combate à violência contra a mulher. E veja no próximo bloco, o candidato a presidente da República pela Unidade Popular realiza campanha em Teresina. A gente volta já. Estamos de volta com o Band Cidade. E Samara Martins, que é candidata a presidente da República pela Unidade Popular, realizou hoje atividade de campanha em Teresina. É a primeira visita de uma presidenciável ao estado nessa eleição. Mais informações com o repórter Júnior Santos, direto da redação. Boa noite, Carlete Nunes e a todo mundo que acompanha o Band Cidade. Estou aqui mais uma vez para trazer os principais fatos da política, as movimentações aqui no estado do Piauí. E olha, Carlete, hoje aqui em Teresina, Teresina recebeu a visita da presidenciável, candidata à presidência da República pela Unidade Popular, Samara Martins. Ela que
junto com apoiadores do partido e a militância da sigla, desembarcou ali na rodoviária de Teresina, foi recebido por esses apoiadores. Logo em seguida, eles cumpriram a agenda ali no acampamento dos servidores da AGESPISA, fica ali na Frei Serafim, próximo à ponte Juscelino Kubitschek, né, o viaduto ponte Juscelino Kubitschek. E eles conversaram ali com os servidores, cumpriram a agenda aqui, né, começaram essa agenda na capital. Nós temos inclusive a fala aí da presidenciável, vamos acompanhar. O povo tem aceitado muito o nosso programa, que é um programa popular, um programa do socialismo. Nossas principais propostas são aumentar a renda do povo brasileiro, então aumentar em 100% o salário mínimo, acabar com a jornada, diminuir a jornada de trabalho, acabar com a jornada 6x1, garantindo que o povo trabalhador tenha condição de viver. Porque não dá para pagar essa conta de água, não dá para pagar essa conta de luz, pagar o aluguel recebendo apenas R$ 1.621. Então essas são uma das questões centrais do nosso programa. Eu sou dentista da Estratégia de Saúde da Família do SUS lá no Rio Grande do Norte e nós temos combatido a privatização da saúde em todos os aspectos, com as OS, com as terceirizações e o desinvestimento que o SUS tem sofrido. Nos últimos 10 anos, nossos recursos na saúde abaixaram 64%. E aí aumenta as filas no posto, aumenta a espera pelos exames, pelas consultas, e isso é inadmissível. O Brasil é um país rico e poderia investir muito mais em saúde pública e educação pública. Tanto que uma das nossas propostas é que todos os políticos, de vereador a presidente, usem o serviço de saúde pública, que é o serviço pelos quais eles legislam, para perceber, assim como nós, usuários do SUS, que é necessário um maior investimento. Quem também esteve ao lado de Samara durante toda essa agenda foi o candidato ao governo do estado pelo partido, Santiago Belisário, que esteve lá e disse que a presença de Samara fortalece a militância da sigla e essa presença da Unidade Popular aqui na capital. O impacto é gigantesco. A Samara Martins tem representado o nosso partido muito bem, representado o programa do Poder Popular e do Socialismo para o Brasil de forma assim extraordinária e tem conseguido alcançar o conjunto do nosso povo, que é um povo insatisfeito com a realidade que vive e não quer ser protagonista da sua própria história, quer disputar o poder no nosso país, quer estar no centro da política, e nós, com as nossas candidaturas populares, temos demonstrado que é possível. Esse povo das periferias está no Palácio de Karnak, está à frente do nosso país, né, com a candidatura da Samara Martins. Quem também acompanhou tanto Samara quanto Santiago Belisário e os demais apoiadores foi o ex-presidenciável, ex-candidato à presidência, presidente nacional do partido, Léo Péricles, que inclusive aí tem sua produção intelectual nas redes sociais, né, onde ele fomenta as ideias do partido, e ele falou aí sobre a escolha de ter uma chapa feminina, no momento em que o cenário das candidaturas presidenciais, a maioria delas são de homens representando essas estratégias. Vamos acompanhar. Olha, nós estamos trilhando um caminho muito importante, enquanto todos os partidos praticamente estão na contramão do que a conjuntura está apresentando, que é uma situação de crescimento dos feminicídios, da violência contra as mulheres. Nós decidimos lançar uma candidatura, uma chapa presidencial de 100% de mulheres, justamente para fazer esse enfrentamento. Eu sou Júnior Santos e essas foram as informações direto da redação. E direto de Brasília, a gente fala agora com o nosso correspondente Napoleão de Castro. Boa noite, Napoleão. Boa noite a você, boa noite ao nosso telespectador. Prazer voltar de Brasília, segunda-feira, 24 de agosto. Falamos do Palácio do Planalto. Duas notícias importantes hoje. O TSE informando que a mudança na chapa de suplentes de senador nessa eleição 2026 pode ocorrer até 20 dias antes das eleições em 4 de outubro. E no Senado, o CCJ começam a tramitar as PECs da redução da jornada de trabalho, a chamada escala 6x1, e também da segurança pública. Mas o grande tema em debate hoje, que repercutiu demais na classe política aqui em Brasília, conversei com 4, 5 líderes partidários do Congresso Nacional, foi o debate de ontem da Rede Bandeirantes e de um pool de emissoras em todo o país e a ausência dos dois principais candidatos. A ausência desses candidatos ao debate da Presidência da República promovido ontem pela Band e por um pool de emissoras precisa ser discutido com muita seriedade no entendimento desses líderes. Não se trata apenas de falar a um programa de televisão ou de rádio, trata-se de respeitar o eleitor
brasileiro e, acima de tudo, né, respeitar a democracia. O que a gente pôde ouvir dos líderes partidários aqui, mesmo aqueles que são ligados aos candidatos, que quem quer comandar um país precisa estar disposto a falar com esse país, precisa apresentar suas ideias, defender suas propostas, responder perguntas e, principalmente, olhar nos olhos do cidadão. É evidente que, como qualquer cidadão, ele pode querer governar o país de milhões de brasileiros, mas precisa dizer claramente o que pensa sobre os problemas que afetam a sociedade e a vida de cada um dos mais de 200 milhões de brasileiros. O debate, é evidente, é um momento mais importante de uma eleição. É quando o eleitor pode comparar propostas, posições, avaliar e conhecer melhor aqueles que querem governar o país e que pedem o seu voto. Ninguém é obrigado, evidentemente, a concordar com um candidato, mas o eleitor tem o direito, né, de ouvir todos aqueles que pretendem receber o seu voto. E o que a gente pôde sentir é que, na verdade, a ausência desses candidatos, né, no debate da Band, da TV Cultura e de outras emissoras, não pode ser tratado como algo normal. É preciso ter uma resposta, inclusive, do eleitor e da sociedade. Quem quer governar o Brasil precisa coragem para debater o próprio país. E, acima de tudo, o eleitor merece respeito. É o que a gente pôde sentir e ouvir hoje de várias lideranças políticas aqui na capital brasileira. De Brasília, para o Band Cidade, Napoleão de Castro. E veja no próximo bloco, Atlético Piauiense conquista acesso histórico ao Campeonato Brasileiro Feminino da Série A1 em 2027. Voltamos em instantes. O programa Juventude Rural Transformadora, uma iniciativa dos governos estadual e federal, abriu 130 novas vagas para a segunda edição do projeto. O público-alvo são os jovens da agricultura familiar piauiense e que tenham entre 18 e 25 anos de idade. A agricultura familiar ganha um reforço importante com a formação de novos jovens para atuar no campo. Em Teresina, uma solenidade marcou o lançamento da segunda edição do programa Juventude Rural Transformadora, que oferece 130 vagas para jovens piauienses. A iniciativa é voltada para quem tem entre 18 e 25 anos, já concluiu a formação e é egresso de escola família agrícola, escola agrotécnica ou escola rural. Também é preciso permanecer no campo e desenvolver atividades na comunidade. Mais do que oferecer uma formação profissional, o programa quer fortalecer a permanência dos jovens no campo. Durante cerca de 14 meses, os participantes vão conciliar conhecimento teórico e atividades práticas. A formação teórica será realizada pelo Instituto Federal do Piauí, enquanto a parte prática ficará sob responsabilidade da Secretaria da Agricultura Familiar. Os jovens precisam também começar a adquirir autonomia dentro da propriedade, ter os seus próprios projetos. E por isso a gente disponibilizou para cada jovem R$8.000. Então, se for 2 jovens na casa, são R$16.000 que esses jovens podem acessar para os seus projetos. Entre os conteúdos estão temas como o papel da juventude no campo, cooperativismo e associativismo. A proposta é preparar esses jovens para atuar nas próprias comunidades e também na organização e gestão de cooperativas e associações. Programas do governo federal, combinado com o programa do governo do estado, com o governador Rafael, ele anda muito bem, graças a Deus, todos os programas. Nós hoje viemos apresentar ao governador o projeto Escola Trabalhador 4.0, que é a oportunidade de qualificar, colocar à disposição do povo do Piauí todo o processo de capacitação digital, qualificação, conhecimento, do letramento à programação, com 40 trilhas, 196 cursos embutidos, educação financeira, como se posicionar num curso, quais as
adequação a partir do seu currículo, que ele precisa agregar para melhorar a sua empregabilidade, enfim, um processo muito importante. As inscrições são gratuitas e começaram no dia 21 de agosto. Os interessados têm até o dia 11 de setembro para se inscrever pelo site seletivos.ifp.edu.br. Ao todo, 130 jovens terão a oportunidade de se capacitar e voltar para suas comunidades com novos conhecimentos para transformar a realidade do campo. E o Atlético Piauiense conquistou acesso inédito ao Campeonato Brasileiro Feminino da Série A1 de 2027. A confirmação da vaga ocorreu após o CAP eliminar o 3B da Amazônia. Mais informações no nosso boletim esportivo com Alex Mendes. 23 de agosto de 2026. Um dia que vai ficar marcado para sempre na história do futebol piauiense. Era diferente. Era o dia do acesso. Era dia de colocar o futebol feminino do Piauí na elite do futebol brasileiro, na Série A1. Com certeza são as melhores expectativas e altas, até porque o CAP está na frente com saldo de 2 gols. Então, para quem está aqui para assistir ver o time piauiense feminino tentar chegar à primeira divisão, são expectativas muito altas, até porque a torcida mesmo está se fazendo presente. Então, são as melhores possíveis. O torcedor fez sua parte. Foi para a arquibancada do estádio Lindolfo Monteiro. A festa começou mesmo antes da bola rolar. Mas dentro de campo ainda faltavam 90 minutos para transformar sonho em história, na realidade. E o primeiro tempo, olha meus amigos, foram de chances desperdiçadas. O Clube Atlético Piauiense começou com tudo em cima. Natalinha parou na goleira no primeiro minuto. Stephanie finalizou, viu a bola desviar na defesa e depois a defesa apareceu em cima da linha para evitar o gol do CAP. Eram chances perdidas, empilhadas. Aos 4 minutos, Mabel Palácios recebeu livre, bateu colocado e a bola passou raspando o gol. Calma, o gol era questão de tempo. Do outro lado, o 3B também assustou. Aos 21 minutos, Carla Nunes arriscou de fora da área, mandou por cima. Ufa! E aos 23, as Carvenitas quase abriram o placar. Eduarda Balbino recebeu em profundidade, deixou a marcação para trás, driblou para um lado, driblou para o outro e finalizou no travessão. Era um jogo de tensão, de nervos à flor da pele, de coração acelerado. Até que veio o segundo tempo. E com ele, o momento que o Atlético Piauiense tanto esperava. Aos 2 minutos, Eduarda Balbino finalizou, a defesa bloqueou e a bola sobrou para ela, uma das artilheiras da equipe, Natalinha. A camisa 11 não desperdiçou. Gol do CAP e o grito que estava preso na garganta finalmente saiu. 1-0 no placar. Com 3-0 no agregado, o CAP queria mais. E aos 24 minutos, a bola encontrou Thalita. Ela bateu e marcou o segundo do Atlético Piauiense. 2-0. E a festa já tomava conta da arquibancada. É muito importante, né, esse gol, veio no momento certo. Só tenho a agradecer a Deus. E também venho trabalhando bastante para poder chegar mais vezes na parte ofensiva do gol. E eu acho que Deus fez eu fazer esse gol aí, então só tenho que agradecer a Deus e minha família, as meninas por acreditar. Mas você sabe que futebol é emoção até o último minuto. Ludmilla fez pênalti na atacante do 3B. Carol cobrou e diminuiu. 2-1. O silêncio tomou conta por alguns segundos do estádio. Só que aquele time já tinha provado que sabia lutar. E ainda faltava uma personagem entrar em cena. É a Samantha, que nos minutos finais, a Adriane Nenê levantou a bola pela direita. Samantha dominou, apareceu, escolheu o canto e encontrou a rede. Não era apenas mais um gol, era o gol de sacramentar o acesso. 5-1 no agregado, o gol que carimbou
a classificação para as semifinais da Série A2. O gol que colocou o Clube Atlético Piauiense na elite do futebol feminino brasileiro. Por uma conquista que vai muito além da classificação. Porque o Clube Atlético Piauiense não conquistou apenas um acesso. Abriu uma porta, levou o futebol feminino do Piauí para o lugar onde poucos acreditavam que seria possível chegar à primeira divisão no ano de Copa do Mundo. 2027 tá logo ali. Cara, eu tô muito feliz de estar dando essa alegria não só para o clube, para nós aqui do grupo das atletas, comissão. O trabalho não é meu sozinho. Lembrar também da nossa auxiliar técnica Lia, que estava aqui conosco, agora não está mais, mas ela fez parte desse trabalho. E dar essa alegria, né, trazer essa alegria para o povo piauiense com as mulheres, né, colocar o CAP no cenário nacional da elite do futebol feminino. Tudo que foi traçado está acontecendo, então eu fico muito feliz por estar vivendo isso hoje. E no dia 23 de agosto, as Cavernitas fizeram história. E hoje, o Piauí já acordou na elite. E elas fizeram o futebol feminino do nosso estado sonhar mais alto. Parabéns, Clube Atlético Piauiense. E essa edição do Band Cidade de hoje fica por aqui. Você acompanha a partir de agora o Jornal da Band. E amanhã, 18h50, eu espero você. Boa noite.